E aí, Kid, beleza? Eu sou a Bia Araújo e no vídeo passado eu te prometi que eu ia te dar uma opção melhor para você investir a sua reserva de emergência que o Tesouro Selic. E nesse canal, promessa é dívida e é contra a minha religião fazer dívida, tá bom? Mas, Kid, se depois desse vídeo você não tirar o seu dinheiro da poupança, eu não sei o que eu vou fazer com você. E antes da gente começar, aproveita para se inscrever logo nesse canal, dar aquele joinha e compartilhar com todos os seus amigos que ainda têm dinheiro na poupança, porque hoje vocês vão tirar ele de lá, não é possível. Então vamos ao que interessa. Gente, lembrando aqui rapidamente que a reserva de emergência é o seu dinheiro mais precioso. É aquele seu dinheiro, gente, para emergência. Então, ele não pode correr risco, ele tem que estar num local que tenha liquidez, que você possa tirar rapidamente. E ele tem que ter um mínimo de rentabilidade, né, gente? Tem que pelo menos ganhar da poupança. E eu falei no vídeo passado que o Tesouro Selic era um excelente local para você ter a sua reserva de emergência. Mas hoje eu vou te dar uma opção de um investimento que é tão seguro quanto o Tesouro Selic, é até um pouco mais líquido que o Tesouro Selic e ele rende mais. Então é uma opção melhor ainda para você ter a sua reserva de emergência, já que hoje, com a taxa Selic a 2,25% ao ano, o Tesouro Selic está rendendo praticamente o mesmo que a poupança. E esse investimento, que é a melhor opção para a sua reserva de emergência, é conhecida como Fundo de Tesouro Selic Simples, com taxa zero. E o que é esse fundo? Gente, ele é um fundo de investimentos que compra títulos do Tesouro Selic. Mas Bia, se eu posso investir no Tesouro Selic através do Tesouro Direto, por que investir pelo fundo é melhor? Kid tá tão sabido, tá prestando atenção, me mata de orgulho. Muito bem, Kid, excelente pergunta. Se você pode comprar o Tesouro Selic pelo Tesouro Direto, por que é melhor pelo fundo? E eu vou te responder. É melhor pelo fundo porque quando você compra o Tesouro Selic pelo Tesouro Direto, você vai pagar uma taxa de custódia para a B3. A B3 é a nossa bolsa de valores. Por que você paga essa taxa? Para a B3 guardar os seus títulos. Mas o fundo de investimento, ele não compra o Tesouro Selic pelo Tesouro Direto. Se você não lembra, o Tesouro Direto é uma plataforma feita para a pessoa física. Se você não sabe disso, gente, fiz um vídeo só sobre o Tesouro Direto, vou deixar ele aqui no card. Então, o fundo, ele não compra pelo Tesouro Direto, ele compra através do mercado institucional. E por isso ele não precisa pagar a taxa da B3. E é exatamente nesse ponto em que a gente vai conseguir uma maior rentabilidade, pelo fato da gente não precisar pagar esse 0,25% ao ano de taxa de custódia da B3. No tocante aos impostos, a gente vai pagar do mesmo jeito o IOF, se a gente retirar o dinheiro antes dos 30 dias, tanto comprando direto no Tesouro Selic, tanto comprando pelo fundo. A gente vai ter o imposto de renda regressivo, né, que vai diminuindo ao longo dos dias. Vou deixar uma tabelinha aqui do lado indicando os dias, né, que vão passando e a alíquota do imposto de renda. Só que no fundo de investimento tem uma coisinha chata, que é o Come Cotas. O que é o Come Cotas? Ele é uma antecipação do imposto de renda, que vai ser pago em novembro e em maio. E isso, gente, diminui um pouquinho a rentabilidade do fundo de investimento. Mas, mesmo com o Come Cotas, ele ainda rende mais do que você investir direto no Tesouro Selic. Sendo assim, o fundo de investimento Tesouro Selic Simples é a melhor opção para a sua reserva de emergência. Bia, mas afinal, onde eu encontro esses fundos? Vou dizer agora, criatura sem paciência. Hoje no mercado nós temos 4 opções de fundos de Tesouro Selic Simples com taxa zero. Gostaria só de dizer, gente, que eu não sou patrocinado por ninguém, nenhuma corretora está me pagando nada para fazer isso, então eu não vou dizer a corretora tal é melhor, eu vou apenas indicar as opções que a gente tem no mercado, tá bom? Então você pode encontrar esse tipo de fundo na corretora BTG Pactual Digital. Nessa corretora, esse fundo se chama BTG Tesouro Selic Simples. Você também pode encontrar esse mesmo tipo de fundo na corretora Rico. E na Rico ele se chama Trend DI Simples. Esse fundo também você pode encontrar na corretora Orama e lá ele se chama Orama DI Tesouro. E a nossa última opção é na corretora Pi Investimentos e lá ele se chama Pi Selic Simples.
Hoje só existem essas 4 opções no mercado com taxa zero. Você pode encontrar esse fundo em outras corretoras, mas ele não vai ter taxa zero. Então, ele vai comer a sua rentabilidade. Então, essas 4 opções são as mais rentáveis. Bia, mas eu nunca ouvi falar nesse negócio de corretora. Isso é mesmo seguro? É sim, Kid. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem costume com as corretoras. A gente ainda está acostumado a trabalhar só com os grandes bancos, a gente só quer que o nosso dinheiro esteja nos grandes bancos, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, mas as corretoras já existem há muito tempo, elas são muito grandes, elas têm patrimônios gigantescos e elas são seguras sim. Essas 4 opções que eu te dei, elas estão listadas lá no site da B3, que é a nossa bolsa de valores. Elas são empresas muito grandes, muito consolidadas e sim, é seguro investir nelas. Se você não sabe o que é uma corretora, a corretora, gente, é como se fosse um supermercado de investimentos. Eles têm vários investimentos lá para você poder escolher. É diferente no seu banco que você só tem 1 ou 2 opções ali de investimento, 1 ou 2 CDBs. Lá tem um monte de CDBs, um monte de LCIs, LCAs, fundos de investimentos, debêntures, sem falar da toda a opção de renda variável também. Então é nas corretoras, gente, que a gente encontra os melhores investimentos, várias opções, várias rentabilidades, vários prazos. E a gente precisa entender que é lá que a gente precisa investir o nosso dinheiro e não nos grandes bancos. E quanto ao risco desse investimento específico, desse fundo, esse fundo, gente, compra Tesouro Selic, que é o investimento mais seguro do mercado. Então ele praticamente não tem risco. É muito mais seguro que a poupança, que é onde deve estar o seu dinheiro agora. Eu vou trazer agora algumas diferenças entre os fundos que eu indiquei anteriormente para te ajudar na melhor tomada de decisão para você. A primeira coisa que a gente precisa se atentar é o valor do aporte inicial mínimo, que é a primeira vez que você vai investir. Eles têm um valor inicial mínimo. Se você não atender a esse valor inicial, você vai ter que ir para uma outra corretora que tem um valor menor. E também tem o valor dos novos aportes. Como é isso? Por exemplo, no fundo do BTG, o aporte inicial mínimo é R$500. Ou seja, a primeira vez que você vai investir no fundo, você tem que ter R$500. E depois dos novos aportes, o mínimo é R$100. Então, se você... eu já tenho R$500, então eu posso aportar esse mínimo R$500 e você vai ter que, nos outros meses que você for aportar, você tem que aportar pelo menos R$100. Você não é obrigado a aportar todos os meses. Você faz isso no tempo que você quiser, mas sempre vai ter que ser pelo menos R$100. No fundo da Rico é do mesmo jeito, aporte mínimo inicial R$500 e depois os novos aportes R$100 no mínimo. Na Orama, o aporte inicial mínimo é R$100 e os novos aportes também são R$100. Então o valor mínimo do primeiro aporte é menor do que na Rico e na BTG. E na corretora Pi Investimentos, o aporte inicial mínimo é R$30 e os novos aportes também são R$30. Então, como você pode perceber, se você só tiver R$50 para investir, o fundo que você deve investir vai ser no da Pi, porque o mínimo é 30. Então você poderia investir todos os meses R$30, não tem problema, você está dentro do aporte mínimo. Se os seus aportes forem maiores, aí você pode colocar nos outros 3. Esses fundos, gente, eles também levam vantagem sobre o Tesouro Selic em questão de liquidez. Por quê? No Tesouro Selic, a liquidez é D+1. Você pede para retirar o seu dinheiro num dia e no próximo dia útil cai o seu dinheiro na conta. Já no fundo, a liquidez é D+0. Você pede o seu dinheiro no dia e no mesmo dia ele já cai na sua conta. Você só precisa prestar atenção até a hora limite para retirar o dinheiro. Por exemplo, se a hora limite for 15 horas, se você pedir o seu dinheiro às 16 horas, aí ele só vai cair no dia seguinte. Então, Kid, eu considero que um fundo Tesouro Selic Simples é a melhor opção para a sua reserva de emergência. Por quê? Ele é tão seguro quanto o Tesouro Selic, ele tem até mais liquidez que o Tesouro Selic e ele rende mais, porque lá a gente não vai pagar a taxa de custódia da B3. Mas me diz aí, eu consegui te convencer a tirar o seu dinheiro da poupança? Bia, eu preciso de um passo a passo. Se você tá com medo, que nem o Kid, e precisa de um passo a passo, comenta aqui nos comentários, Bia, me salva, que aí eu vou entrar no meu computador e fazer um passo a passo investindo o meu dinheiro para você ver como é, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Beijo da Bia!